colocar o senhor como coordenador também, tá, professor? Organizador, perdão. Aí o senhor Beleza. pode encerrar a Obrigado, gravação, aceitar as pessoas. Valeu, então. Obrigado, viu? Deixa eu só colocar aqui. Enquete sistemática. Maravilha, então. Vamos começar a nossa aula, essa oficina, a primeira oficina de Direito Tributário, da parte visando a segunda fase da prova da ordem. Essa aula está sendo gravada, então, para quem não me conhece, sou o professor Kleber, professor da instituição, né, da IESG, desde 2011, e sou professor de Direito Tributário 1 e 2, Empresarial 1, 2 e 3, Econômico 2 e Financeiro, além de Direito do Consumidor. Então, nosso objeto, o objeto da aula de hoje, dessa oficina, uma coisa bem rápida, né, porque é apenas 1 hora por oficina, são 4 oficinas, a primeira e a segunda visando a parte teórica básica e mais algumas questões subjetivas da segunda fase da prova da ordem, e as 2 últimas aulas, próxima aula dia 5, questões discursivas, depois terceira aula dia 12 do 11 e quarta aula dia 17. Então, a aula do dia 12 e 17, 2 peças específicas, uma peça relativa à exceção de pré-executividade, que é uma ação bem recorrente na segunda fase da ordem, para tributário, e uma segunda peça, a última peça, uma ação anulatória de lançamento tributário com pedido de... aí eu vou verificar se com pedido de repetição de débito ou não, tá? Mas a rigor, ou em princípio, nós teríamos 2 peças e mais essas 2 aulas trazendo a parte de direito material e mais questões subjetivas que já caíram em prova da ordem ou que do estilo, pelo menos, da prova da ordem. Então, veja só, pessoal. Primeira coisa, quando você começa a dar uma aula dessa natureza, é você identificar dentro da prova, das provas da ordem, seja do exame unificado ou mesmo do exame anterior, quando era realizado pela própria OAB, que existem algumas disciplinas, alguns conteúdos que são os mais recorrentes. Então, aqui na lousa eu coloquei aqui os conteúdos que mais caem, que mais são exigidos pelo examinador da Fundação Getúlio Vargas, e colocando em ordem de aparecimento em provas da ordem, cobrança na prova da ordem, nas provas da ordem. Então, nós temos primeiro aqui, no topo, a questão que envolve espécies tributárias, competência tributária, limitações constitucionais a essa competência tributária, que a gente chama de princípios e imunidades tributárias. Em seguida, nós temos as obrigações tributárias, crédito tributário e responsabilidade tributária. E aí aqui entra a parte da responsabilidade tributária, a responsabilidade por substituição e a responsabilidade empresarial. E por último, mas não menos importante, a questão que envolve administração tributária. Então, note, se você verifica o Código Tributário Nacional e principalmente a Constituição Federal, no que diz respeito ao Sistema Tributário Nacional, basicamente as disciplinas ou conteúdo mais exigido, ele segue basicamente a ordem de aparecimento no Código Tributário Nacional, no CTN, ou na Constituição Federal. Lembrando que, para aquele que se enveredar em direito tributário, segunda fase, a sugestão que todo professor de segunda fase dá é que você se prepare para estar na prova na segunda fase. Como é que eu me preparo para estar na segunda fase da prova da ordem em direito tributário? Primeiro, você tem que ter um material próprio, e aí, quando eu falo material próprio, pessoal, é um vademecum tributário, tá? Então, você tem que providenciar o vademecum tributário, aquele simples, o menorzinho, ou o mais completo, aquele que traz, que está atualizado até 2021. Nós temos já alguns vademecums tributários atualizados até 2021. E aí vai depender do quê? Da disponibilidade, né, da pessoa em adquirir esses vademecums, mas um vademecum tributário. O vademecum, aquele comum que você tem, possivelmente ele não vai servir para que você faça que você possa encarar
a segunda fase da prova da ordem. Você tem que ter um vadimétrico tributário. E aí você tem vários autores, né? Você tem o mais completo, aquele mais atualizado, é o da professora Josiane Minardi, né? Que traz lá toda a legislação tributária que cai que é cobrada na ordem, traz mais a parte constitucional, que é cobrado também na prova da ordem e é permitido a utilização em segunda fase. Então, você tem que ter como material, você levar, além da caneta, etc. e tal, você levar um vadimétrico tributário atualizado. Então, vamos lá, pessoal, olha só. Eu vou começar a falar aqui em 25 minutos ou 30 minutos, vou falar da parte de direito material, bem rápido, daquilo que mais cai na prova da ordem, tentando fazer uma sequência lógica do conteúdo no que diz respeito ao Código Tributário Nacional, à própria Constituição Federal, trazendo aqui os elementos mais importantes, não todos, porque em uma hora não tem como falar em todos, mas eu começo a falar da parte de direito material agora, depois a gente parte para a resolução de 3 exercícios que foram cobrados em provas da ordem, e depois, com o gabarito, evidentemente, dando a fundamentação e etc. E aí, na próxima aula, a gente termina a parte de direito material, né? E traz, de novo, três questões que envolvem, efetivamente, que foram cobradas na prova da ordem. E as duas últimas aulas, nossos 2 últimos encontros, nós falaremos só de peça, porque aí eu já tenho uma base boa de direito material, já tenho aqui algumas questões que eu trago novamente, questões de direito material, e eu tenho condições de elaborar, de construir uma peça de natureza tributária. Muitos alunos que assistem essas oficinas são alunos que ainda estão assim, em T7, 8º semestre, estão ainda indecisos em qual área que ele vai escolher como segunda fase na prova da ordem. E muitos entendem que a prova da ordem em direito tributário é muito mais fácil, porque as peças são reduzidas. Pessoal, eu falo muito nas minhas turmas de graduação, principalmente aquelas de 6º, 7º e 8º semestres, né? Respectivamente, empresarial 1, 2 e 3, que você escolher direito tributário como primeira opção para a segunda fase, você tem que se garantir e tem que conhecer direito material tributário. E você, na faculdade, na graduação, você vai começar a ver direito tributário a partir do 9º semestre. Então, assim, quando você está habilitado para poder fazer a prova da ordem, você vai conhecer direito tributário. Então, se você já conhece, legal. Se você não conhece, porque escolher tão somente porque o número de peças é reduzido, pessoal, você tem que entender que segunda fase não é só a peça. A peça tem um valor alto, o maior valor é da peça, mas você tem questões abertas que envolvem direito material. E a própria peça também envolve direito material. Então, enquanto direito material, pessoal, vamos fazer aqui uma passagem rápida, né? E como fosse aquele Brasil visto por cima, o mundo visto por cima, você passando de forma bem assim, panorâmica, mas buscando pontos importantes, né? Assim no programa, ele passa lá para uma região, só que ele não fala de todas as partes daquela cidade, ele pega lá e destaca, ó, aqui é um mosteiro, aqui é um... Então, aqui é a mesma coisa, vou dar aquela passada por cima da matéria, até porque quem já está em segunda fase da prova da ordem em direito tributário já passou na primeira fase, ou seja, já em regra, já está no final do curso, ou então já terminou o curso, inclusive, né? Então já conhece esses institutos, mas para quem não conhece, para que você possa ter uma noção do que é o direito tributário e como que ele se opera. Então, olha só, pessoal. Primeira coisa, você tem que entender que o direito tributário ele se integra com várias disciplinas do direito. Então, quando você fala assim, olha, o direito tributário se integra primeiro, ele tem uma integração direta com o direito financeiro. Perfeito. Quando você fala de impostos, quando você fala de tributos, que é objeto de estudo do direito tributário, esses tributos servem principalmente para quê? Para formar algo que nós chamamos de orçamento. O orçamento público ele é formado por despesas e receitas. E quando você fala de receitas, a principal receita que o Estado se vale para poder fazer frente àquelas despesas são os tributos. Então, a primeira correlação é essa. Só que o direito tributário também se correlaciona diretamente com o direito constitucional. Prova disso é que você estuda
você possui vários livros, doutrinas que falam sobre direito constitucional tributário ou direito tributário constitucional, e você encontra vários elementos importantes que são cobrados em primeira fase e segunda fase da prova de direito tributário, nas questões objetivas e nas questões subjetivas. Você vai buscar a base na Constituição Federal. Hoje nós trataremos aqui de uma questão que envolve imunidade tributária, e você vai ver que imunidade tributária, a exemplo de princípios, são matérias de natureza eminentemente constitucional. Você vai encontrar todos os princípios tributários na Constituição. Você vai encontrar todos os princípios, todas as imunidades tributárias na Constituição. Então, quando você fala de, professor, eu preciso conhecer direito constitucional para que eu possa me valer, para que eu possa buscar um entendimento melhor, maior de direito, para que eu possa acertar uma ou duas questões subjetivas em direito tributário na prova da ordem, com certeza, pessoal. A base da prova, a base das questões da própria peça, você vai buscar na Constituição Federal. Tanto que, quando nós falamos de peça, você vai dar a fundamentação. Na fundamentação, a primeira, você tem uma escala. Primeiro você busca a fundamentação constitucional, depois a infraconstitucional, que é a legal, depois a sumular e depois a doutrinária. E é nessa sequência. Então, você tem que conhecer o direito constitucional para isso. Só que é certo, e é também constitucionalmente declarado, que toda matéria geral em direito tributário estará estabelecida, será regrada em lei complementar federal. Então, isso já traduz que o Código Tributário Nacional, que é de 66, ele muito, em que pese não ter nascido como uma lei complementar, ele foi recepcionado pela Constituição Federal como lei complementar. E o CTN, ainda que seja de 66, ele traz todo o regramento geral que envolve tributos aqui no Brasil. Ele traz o conceito de tributo, ele traz uma classificação de tributos que depois foi acrescentado com a Constituição Federal. Ele traz a questão que envolve crédito tributário, constituição do crédito tributário, obrigações tributárias, causas de extinção, causas de suspensão, causas de suspensão, extinção causa de suspensão e exclusão do crédito tributário, tá? Perdão. E, no fim, ele traz lá o que nós chamamos de administração tributária, que envolve a parte de certidões, fiscalização e dívida ativa. Essa é a construção do nosso Código Tributário Nacional. Então, se eu quero saber onde eu vou encontrar, na verdade, as disciplinas, os elementos, é nessa construção. Primeiro ele conceitua, depois ele vai, Código Tributário Nacional, primeiro ele vai conceituar, depois ele vai estabelecer as espécies, depois ele vai trazer a questão que envolve competência, muito embora a competência seja de natureza constitucional, mas aparece também. Vai trazer o que nós chamamos de capacidade tributária ativa, vai estabelecer obrigações tributárias, constituição do crédito tributário com formas de lançamento tributário, causas de extinção, suspensão e exclusão do crédito tributário. Trata no final de dívida ativa, trata no final de fiscalização e de certidões. Acabou o Código Tributário Nacional. É um microsistema, na verdade, um microsistema tributário que tem por objeto promover o estudo sistematizado dessa figura chamada tributo. Pessoal, lembrando que tributo é gênero. Pessoal, tributo é gênero. E quando eu falo que tributo é gênero, por quê? Porque esse gênero, tributo, ele é dividido em 5 espécies: impostos, taxas, contribuição de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. Note que 5 espécies, na Constituição Federal você encontra essas 5 espécies, no Código Tributário Nacional de 66 você encontra 3 espécies. Quais delas? Impostos, taxas e contribuições. Aí a Constituição de 88 acrescentou a esse rol mais 2 espécies, os empréstimos compulsórios e as contribuições
especiais. Lembrando que, pessoal, que o próprio Código Tributário Nacional, no seu artigo 3º, ele conceitua o que é tributo. Ele fala o seguinte, olha, tributo é prestação pecuniária, ou seja, tem que ser pago em dinheiro, em regra, tá? Ele é compulsório, significa que é obrigatório. Esse é o conceito de tributo, tá? Artigo 3º do Código Tributário Nacional. Tributo é prestação pecuniária em dinheiro, compulsório, porque é obrigatório, instituído em lei, uma vez que todo tributo, pelo princípio da legalidade, princípio esse constitucional, ele tem que ser instituído por lei, e lei em regra ordinária. Então, tributo é prestação pecuniária, compulsória, instituída em lei, que não constitua sanção ou penalidade por ato ilícito e cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Pessoal, veja que nesse cenário nós já conceituamos tributos, já estabelecemos as espécies de tributos. Só que o estudo do direito tributário, e aí, pessoal, cuidado, porque para qualquer espécie tributária, para qualquer elemento de direito tributário, você vai ter que jogar esse elemento aqui, ó, o que nós chamamos de linha do tempo do tributo. Essa linha do tempo do tributo, pessoal, se você entender a sequência, é uma sequência lógica, você consegue matar qualquer questão em direito tributário, seja na prova objetiva ou, pelo menos, te dar um norte na prova subjetiva. E a sequência é lógica, pessoal. Aqui eu tenho aqui, olha só, daqui para cá, ou seja, da esquerda para a direita. O professor pode ser da direita para a esquerda? Não, é sempre da esquerda para a direita. Você tem aqui elementos que vão crescendo, vão constituir e depois vai finalizar uma obrigação tributária. Então, olha só. O primeiro elemento é a hipótese de incidência. Pessoal, o que é hipótese de incidência tributária? Hipótese de incidência tributária é uma situação descrita em lei. Qual situação? Por exemplo, o Kleber Santos é proprietário de imóvel urbano no Distrito Federal. Então, o Kleber, ele realizou um fato que gerou uma obrigação. Qual é o fato que ele realizou que gerou uma obrigação? Um fato descrito em lei. Ou seja, a lei vai estabelecer uma hipótese de que todo proprietário de imóvel urbano em Brasília, no Distrito Federal, vai realizar o quê? Um fato gerador que vai ocasionar, vai se transformar em obrigação tributária. Ou seja, o Kleber, ele é proprietário de imóvel urbano, significa que ele realizou o que está descrito em lei, numa hipótese de incidência. O que ele realizou, aquilo que ele realizou, que estava descrito em lei, fez gerar uma obrigação. O que foi, pessoal? O Kleber é proprietário de imóvel urbano, sendo que a lei falou o seguinte, que todo proprietário de imóvel urbano terá uma obrigação tributária de pagar tributo. Qual tributo? O IPTU. Então, veja, pessoal, o Kleber realizou um fato que gerou uma obrigação. Esse fato descrito na lei, que é nessa hipótese de incidência. Então, o Kleber praticou um fato descrito em lei, que nós chamamos de fato gerador. Esse fato gerou uma obrigação tributária. Essa obrigação tributária é a obrigação de pagar IPTU. Então, o Kleber, proprietário de um imóvel urbano, praticou um fato que se adequou a algo que estava descrito na lei, que a gente chama de substituição tributária. Então, aquilo que ele fez estava descrito na lei? Exatamente igual. Então, aquilo fez gerar uma obrigação. Olha, fato que gera uma obrigação. Por isso, a gente chama de fato gerador. Fato gerador é o fato realizado pelo contribuinte, descrito em lei, que faz nascer uma obrigação tributária. Então, olha só, o Kleber praticou um fato descrito em lei que gerou uma obrigação tributária, que é pagar tributo, nesse caso aqui, IPTU. Só que o Kleber, pessoal, ele não vai chegar no dia 1º de janeiro de 2022 e vai pagar o IPTU. Ele espera que o Estado, no caso do Distrito Federal, promova o que nós chamamos de lançamento tributário. Ele vai constituir, o Estado vai constituir o crédito pelo lançamento. Quando o Estado constituir o crédito pelo lançamento e enviar essa ordem de pagamento, ou seja, essa notificação de pagamento para o Kleber, ele paga o IPTU e extingue essa obrigação. Correto? Não é assim? Então, o Kleber
proprietário de um imóvel urbano no Distrito Federal, realizou um fato descrito na lei, que é ser proprietário, que todo aquele que é proprietário de imóvel urbano no DF terá que pagar IPTU, então o Kleber é proprietário de imóvel urbano, realizou um fato descrito em lei que fez nascer uma obrigação tributária. Qual a obrigação que ele tem? De pagar IPTU. Só que ele tem que esperar que o Estado, nesse caso do IPTU, promova o que nós chamamos de lançamento tributário. O Estado mandou a notificação de pagamento para o Kleber, ele foi lá, viu, realmente sou proprietário daquele imóvel, paga o IPTU, extinguiu a sua obrigação. A obrigação nasceu com a prática do fato gerador e morreu ou se extinguiu com o pagamento. Mas se o Kleber não paga? Bom, se ele não paga, aquele crédito que é do Estado vai ser inscrito em uma relação de inadimplência, nós chamamos de dívida ativa, e dali vai ser extraído uma CDA, certidão de dívida ativa. E essa CDA aqui, pessoal, é um título executivo extrajudicial capaz a ensejar uma execução fiscal. Olha, pessoal, a sequência é essa. Eu tenho que ter a lei. Da lei, eu preciso que alguém, contribuinte, pratique aquele fato descrito em lei para nascer uma obrigação tributária. Nascida a obrigação tributária, o Estado vai constituir o crédito pelo lançamento. Constituído o crédito, o contribuinte paga, quitou, extinguiu. Se ele não paga, vai ser o quê, pessoal? Lançado em dívida ativa, extraída aqui uma CDA, que é uma certidão da dívida ativa, que vai instrumentalizar, que é um título executivo extrajudicial capaz de ensejar uma execução fiscal. Pessoal, essa é a sequência mágica, lógica do direito tributário. Se você entende essa sequência, pessoal, qualquer questão de primeira fase ou de segunda fase, você confronta essa questão com a linha do tempo. Ali, você vai saber, por exemplo, se a ação, por exemplo, a peça é uma ação declaratória, se é uma ação anulatória, se é um mandado de segurança preventivo, se é um mandado de segurança repressivo, se é um caso de consignação e pagamento, se é um caso de uma exceção de pré-executividade, um embargo à execução. Pessoal, pela linha do tempo, eu já sei, eu só confrontando o enunciado na linha do tempo, eu já sei identificar qual é a peça. E já sei, por exemplo, já sei se ali se trata de uma competência tributária, se é um elemento que trata de uma imunidade, de uma isenção, tá? Então, veja só, falamos da espécie tributária e do conceito, pessoal. Só que tem um elemento aqui, olha só, esse aqui, pessoal, competência tributária, é o conceito mais importante em direito tributário. Por quê? Porque ele é cobrado em toda a prova, primeira fase, segunda fase, na própria peça você tem que saber o que é competência tributária. Pessoal, veja só, competência tributária é a autorização, outorga, permissão constitucional para que cada ente federativo possa, por lei, criar os seus tributos. De novo, pessoal, competência tributária é uma autorização, é uma outorga. Veja só, autorização ou outorga seria o quê? A Constituição Federal autorizando um ente federativo. Qual ente, pessoal? União, Estado, Distrito Federal, municípios ou DF, para que esses entes, por lei, e tem que ser por lei, não pode ser por decreto, não pode ser por resolução, não pode ser por qualquer outro instrumento ou veículo normativo diverso de lei. Tem que ser lei, ou lei ordinária ou lei complementar. Vai utilizar uma dessas dois instrumentos, né, legislativo, no caso, lei, para poder criar um tributo. Isso é competência tributária, pessoal. Quando a União fala o seguinte, a Constituição Federal fala o seguinte, olha, você, União, poderá, querendo, criar por lei imposto de importação, exportação, IOF, IPI, imposto extraordinário de guerra, imposto sobre nossas fortunas, imposto residual. Enquanto isso, você, Estado e Distrito Federal, poderá criar por lei, querendo, o ICMS, o ITCMD, ICMS, Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, o ITCMD, Imposto de Transferência de Bens, Imposto de Transmissão Causa-Mortes, IPVA, Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, e, por fim, DF e município
quer criar tributos, eu te falo quais são os tributos que você pode criar. Você só vai poder criar impostos ISS, ITBI e IPTU. E tem que ser de que forma? Por lei. Então, olha só, isso é competência, pessoal. Competência significa que a Constituição Federal ela não cria tributo, mas ela distribui as competências. Ela fala qual é o ente federativo que pode criar IPTU, qual é o ente federativo que pode criar o ICMS. Ele autoriza que a União, querendo, por lei, poderá criar o imposto de importação, exportação, IOF, IPI, etc. Ou seja, a Constituição Federal estabelece lá as autorizações. Fala assim, olha, você, Estado, membro, poderá querendo, por que querendo? Porque se você não quiser cobrar, você não cobra, mas se você quiser cobrar o IPVA do veículo daqueles que tem o carro registrado naquele estado, você tem que antes você vai ter que estabelecer o quê? Uma lei criando uma regra para que quando alguém realizar aquilo definir lei, vai gerar uma obrigação tributária. Então, note, pessoal, competência tributária é o mais importante, é o principal elemento, conceito que você tem que entender, que você tem que saber para o direito tributário. Mais do que o conceito de tributo, é você entender o que é competência tributária. E competência tributária é essa autorização constitucional para que cada ente federativo possa, por lei, criar os seus tributos. Tá? E aí vai falar, em regra, lei ordinária. Por quê? Porque quando for lei complementar, a própria Constituição Federal vai falar que, olha, esses tributos, no caso, o imposto sobre grandes fortunas, os impostos residuais e os empréstimos compulsórios deverão ser criados por lei complementar. Os demais, por lei ordinária. Mas tem que ser por lei. Não pode ser por decreto, não pode ser por portaria, não pode ser por resolução. Tributo é criado por lei. Ah, professor, mas eu ouvi dizer que eu li em algum lugar que pode ser criado tributos que podem ser criados por lei ordinária, também podem ser criados por medida provisória. Perfeito. Só que a sua exigência, a sua cobrança só se dará depois da conversão em lei ordinária. Ou seja, o presidente da República, por medida provisória, cria um tributo como, por exemplo, o imposto de importação, só que para que seja exigido, para que se crie a obrigação para que o contribuinte pague aquele tributo, tem que ser convertido em lei ordinária. Tá? Então, essa regra, essa máxima que pode ser criada por medida provisória, cuidado. Que a medida provisória, quando se fala de tributos federais, alguns tributos, aqueles que são definidos, que são criados por lei ordinária, poderão ser criados por medida provisória? Pode. Mas a sua exigência, a obrigação em si, só será vista a partir do momento da conversão em lei ordinária. Tá bom? Pessoal, isso é competência. Capacidade tributária ativa já é diferente. A capacidade tributária ativa é não a possibilidade de você, ente federativo, criar o tributo por lei, mas você, ente, transferir para um outro ente ou por uma autarquia, por exemplo, a possibilidade para que aquele outro ente, aquela autarquia, aquela fundação possa cobrar e fiscalizar um tributo e, por vezes, ficar com o fruto da sua arrecadação. Significa dizer, na prática, o seguinte: eu tenho uma autarquia, por exemplo, como uma autarquia em regime especial, né? Como, por exemplo, o CAD. Então, o CAD, Conselho Administrativo de Direito Econômico, ele é uma autarquia federal. Enquanto a autarquia, existe uma taxa que é cobrada pelo CAD, por exemplo, para poder verificar atos de concentração, que seria cisão, fusão de grandes empresas. Então, você quer se fundir, e se a fusão for de um valor X, você tem que ir lá antes do CAD e submeter aquela fusão, aquela incorporação, aquela cisão ao CAD, ao Conselho Pleno do CAD. Para isso, você paga uma taxa. Essa taxa é paga para o CAD, é cobrado pelo CAD, mas é uma taxa, é um tributo de competência da União, porque só quem tem competência para instituir tributo é União, Estados, Distrito Federal e municípios. Ou seja, a União cria o tributo, chamado taxa, por lei, e transfere a capacidade tributária ativa para a autarquia cobrar, fiscalizar e ficar com 100% da arrecadação daquele tributo. Veja, pessoal, a diferença entre capacidade tributária ativa e competência. Competência tributária
matéria constitucional. É a autorização que a Constituição Federal atribui para os entes federativos para que eles possam, por lei, criar os seus tributos. Ele fala quais são os tributos que podem ser criados. A Constituição Federal fala quais são os tributos que podem ser criados. E a capacidade tributária ativa, por outro lado, é o quê? Você já recebeu a competência, você, por exemplo, União, você vai exercer a sua competência para criar uma taxa federal através de uma lei. Você cria aquela taxa e fala o seguinte, eu não tenho interesse de cobrar. Eu vou transferir a possibilidade, a capacidade de cobrança daquela taxa para a autarquia, por exemplo. Então, a autarquia vai cobrar o tributo, mas quem tem a competência é a União, nesse caso, para criar aquela taxa federal. Se for uma taxa municipal, o município. Se for uma taxa estadual, o Estado cria a taxa e transfere a capacidade para que, por exemplo, uma autarquia estadual possa cobrar aquela taxa, fiscalizar aquela taxa. Tá certo? Pessoal, isso é competência tributária. Já a limitação à prática dessa competência tributária, nós chamamos de princípios ou imunidades tributárias. Olha só, duas matérias tipicamente constitucionais. Todos os princípios tributários, o princípio da legalidade, da anterioridade, da não surpresa, princípio do não confisco, da isonomia, da capacidade contributiva, Constituição Federal. Todas as imunidades tributárias, imunidade federativa, imunidade religiosa, imunidade partidária, imunidade assistencial, imunidade cultural, de imprensa, Constituição Federal. Ou seja, sempre que você falar de imunidade tributária ou princípios, são, na verdade, limitações ao exercício da competência. Olha só que interessante, pessoal. Competência é o quê? Significa que a União atribui para um ente federativo a autorização para que ele, por lei, crie o tributo. Beleza? Então, olha só. Ele falou o seguinte, você, União, pode criar por lei o imposto de importação. Perfeitamente. Só que para que você possa criar esse imposto de importação, você tem que observar limites. E quais são os limites? Limites constitucionais, limites impostos, limites que aparecem na Constituição Federal. E quais são eles? Os princípios e as imunidades tributárias. Significa, em regra, que, olha, você quer cobrar imposto de importação, União? Você vai cobrar. Você vai primeiro criar uma lei. Só que quando você... Primeiro limite. Você não pode instituir o tributo por qualquer tipo de lei. Qualquer tipo de legislação. Tem que ser por lei. Princípio da legalidade. Então, você, para criar o tributo, tem que ser através de lei. Princípio da legalidade. Está onde isso aí? Constituição Federal. Você não pode cobrar tributos passados, só presentes e futuros. Princípio da anterioridade. Você, se cobrar o tributo hoje, se você criar o tributo hoje, você só pode cobrá-lo, só pode exigi-lo a partir do próximo exercício financeiro, guardando no mínimo 90 dias. Princípio da anterioridade. Você não pode exagerar na cobrança, sob pena de você cometer, lesionar ou causar lesão a um princípio constitucional chamado princípio do não confisco. Você tem que levar em consideração a capacidade contributiva de cada contribuinte. Significa que você não pode cobrar, se você tem um contribuinte que tem uma capacidade contributiva maior, em regra, ele vai pagar mais tributo. Se ele tem uma capacidade menor, ele vai, em regra, vai pagar menos tributo. Princípio da capacidade contributiva. Só que, além dos princípios, você tem que observar algumas imunidades. Significa, por exemplo, que eu não posso cobrar imposto de importação de outro ente federativo. Significa que a União não pode cobrar imposto de importação dos estados, dos municípios ou do Distrito Federal. Que a União não pode cobrar impostos que são de sua competência de templos de qualquer culto. Não pode cobrar impostos de sua competência de partidos políticos, de sindicatos de empregados, de entidades assistenciais ou educacionais sem fins lucrativos. Veja só, pessoal. O que é isso aí? Limite. Você exerce sua competência, perfeito, mas para o exercício você tem que observar alguns limites. Quais limites? Princípios e imunidades tributárias. Tá certo? Pessoal, olha só. Falamos aqui da competência e das limitações
a essa competência. Mas e agora? Agora você tem que entender que o tributo, depois que foi criado, depois que passou por todo esse filtro de limitações, ele tem que ser o quê? Lançado. E o lançamento tributário, pessoal, é o ato administrativo realizado pelo Estado que faz com que aquele contribuinte fique que tinha obrigação tributária, que ele efetivamente assuma aquela obrigação através do lançamento. Quando você recebe seu carnê do IPTU, seu carnezinho, que é carnê, entre aspas, que é a notificação do IPVA, quando você entra com produtos importados no país e passa pela aduana e é expedido lá uma guia, né, uma guia de pagamento de imposto de importação, isso aí chama de ato administrativo plenamente vinculado, realizado pela autoridade administrativa competente, fazendo com que você, contribuinte, pague aquilo que era obrigação. Então, aquela obrigação que nasceu quando você realizou o fato gerador, ela acaba se verificando, acaba se transformando, de fato, em tributo, em recurso para o Estado, para o município, para o Distrito Federal ou para os Estados-membros, a partir do momento que é lançado. Até o lançamento, pessoal, só tem expectativa. Depois que foi lançado, depois que houve esse lançamento, que o Estado já conta com aquele valor no seu orçamento. Pessoal, note que isso aí é o básico, mas é um básico, pessoal, que cai em toda prova de direito tributário. Conceito, espécies tributárias, e aí vem as particularidades de cada espécie. Obrigação tributária principal, obrigação tributária acessória, lançamento tributário, dívida ativa e execução fiscal, pessoal, matéria certa em prova da ordem. Então, visto isso, ou seja, trazendo essa parte bem rápida, e logicamente, pessoal, isso aí a gente precisa de 2 semestres para poder falar nisso. A gente passa aqui ao estudo ou a verificação de algumas, na verdade, algumas questões de direito tributário, questões essas que foram, na verdade, cobradas em prova de ordem, tá? Como o nosso objetivo aqui, tá? Na verdade, é trazer esse entendimento, essa compreensão, mostrar como que são cobradas essas matérias, essas questões na prova da ordem, eu destaquei aqui, pessoal, 3 questões que foram cobradas em provas de ordem passada, salvo engano, no exame 29, no 31, e salvo engano, no 19, tá? Que trata mais ou menos do que nós falamos aqui. Olha só, eu coloquei aqui em cima, pessoal, uma observação, uma atenção especial, porque eu, antes de entrar na disciplina, antes de entrar na questão, eu procurei fazer o quê, pessoal? Eu procurei destacar quais são os elementos, qual é o conteúdo que vai ser explorado, que foi explorado pelo examinador. Então, olha só, primeira questão, ele fala o seguinte: a entidade beneficente de assistência social, Associação Lar das Crianças, devidamente registrada e cumprindo todos os requisitos legais para o gozo da imunidade tributária, requereu à Receita Federal o reconhecimento da imunidade tributária quanto às contribuições para a Seguridade Social. Aí vem assim: o Fisco Federal negou o pedido, afirmando que a imunidade tributária de entidades beneficentes de assistência social somente abarcava impostos, de acordo com o artigo 150, inciso 6, a linha 6, mas não contribuições. Além disso, o fisco notificou a entidade para que apresentasse escrituração de suas receitas e despesas, o que a entidade se recusou a fazer, alegando que não estava obrigada a manter essa escrituração em razão da sua imunidade tributária. Pergunta é: as entidades beneficentes de assistência social, que cumprem todos os requisitos legais para o gozo da imunidade tributária, também fazem jus ao reconhecimento de imunidade tributária quanto às contribuições para a Seguridade Social, ou apenas para impostos? E está correta tal entidade beneficente de assistência social em se negar a apresentar a escrituração de suas receitas e despesas? Pessoal, olha só, 2 pontos aqui que devem ser explorados, tá? Importantes. Primeiro, pessoal, deixa eu botar aqui, olha só. Primeiro, quando você fala aqui, pessoal, imunidades tributárias, existem
a Constituição Federal, lá no seu artigo 150, inciso 6º, ele traz lá várias imunidades tributárias a saber. Então, ela fala o seguinte, olha, são imunes ao pagamento de impostos. Ele não fala qual imposto, então qualquer imposto, tá? Imposto de importação, exportação, IOF, IPI, imposto de renda, IPTU, IPVA, etc. Então, são imunes, é vedado à União, Estados, Distrito Federal, municípios e DF. Instituir impostos em relação a quem? Olha só, entre si, ou seja, União não cobra de estados, que não cobra de municípios, que não cobra de Distrito Federal. Beleza. Templos de qualquer culto, igrejas, seja católica, evangélica, grega, centro de candomblé. Pessoal, se é templo de qualquer culto, ele é imune ao pagamento de impostos. Depois fala partidos políticos, sindicatos de empregados, aí é o que nos interessa. Entidades assistenciais sem fins lucrativos e educacionais sem fins lucrativos. Veja só, pessoal, a Constituição Federal, ela fala no primeiro momento de imunidade genérica. A gente chama disso aí de imunidade genérica. O que é genérica? De todos os impostos. Ocorre que nós temos 5 espécies tributárias: os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria, os empréstimos compulsórios e as contribuições especiais. Essas contribuições especiais aqui se subdividem em contribuições sociais, interventivas e parafiscais. A contribuição que eles falam aqui, pessoal, essa contribuição social, contribuição social, né? Contribuição para a Seguridade Social, ela é considerada uma contribuição especial de natureza social. Veja, o artigo 150, inciso 6, fala que é imune ao pagamento de impostos entes federativos, templos de qualquer culto, partidos políticos, sindicatos de empregados, entidades assistenciais sem fins lucrativos. Significa que uma ONG, uma entidade assistencial sem fins lucrativos, desde que ela seja de fato sem fins lucrativos, ela é imune ao pagamento de impostos. Então, imposto não paga. Mas aqui, pessoal, ele pergunta se o que ela quer, o que o Estado está cobrando é contribuições para a Previdência Social, ou seja, contribuição especial. E a pergunta é, essa imunidade tributária de impostos se estende às contribuições previdenciárias, às contribuições especiais? Pessoal, veja só, quando você fala de entidades assistenciais sem fins lucrativos, ela possui o que nós chamamos de imunidade dúplice. Significa que, além de ser imune ao pagamento de impostos, só as entidades assistenciais sem fins lucrativos, desde que elas cumpram o regramento de não ter fins lucrativos, ela carrega essa segunda imunidade, que é a imunidade assistencial. Olha só, pessoal, de contribuições sociais do artigo 95. Então, a resposta é, as entidades beneficentes, elas são imunes ao pagamento de impostos, mas também de contribuições sociais? Verdadeiro. Mas é porque é estendido? Não. Porque a própria Constituição Federal, lá no seu artigo 195, inciso 7º, fala o seguinte, olha só, são isentas de contribuições para a Seguridade Social as entidades beneficentes de assistência social que atendem às exigências estabelecidas em lei. Pessoal, olha, você tem que chegar e falar sim, e aí ele coloca aqui, olha só, ele bota observação, olha só. Sobre o caso narrado, responda os itens a seguir. E o que, pessoal? Os fundamentos. Então, você vai colocar o seguinte, primeiro, a entidade assistencial, ela é imune ao pagamento de impostos? Sim. Por força de quê? Do artigo 150, inciso 6º. Mas a pergunta não é essa. A pergunta é, mas é também imune ao pagamento de contribuições para a Previdência Social? Também. Mas por quê? É estendida essa imunidade? Não. Porque ela tem imunidade dúplice. E tem uma imunidade dúplice porque o artigo 195
parágrafo 7º, fala que entidades assistenciais sem fins lucrativos são isentas ao pagamento de contribuições sociais. Pessoal, um detalhe importante que você não pode esquecer e tem que gravar. Quando você fala de imunidade tributária, toda imunidade tributária aparece na Constituição Federal. Uma das diferenças entre imunidade e isenção é que a imunidade tributária ela é uma regra constitucional, enquanto a isenção é uma regra legal. Só que aqui na lei, na Constituição Federal, fala o seguinte, olha só, são isentas as contribuições. Aí você fala, professor, mas se está falando de isenção, isenção é diferente de imunidade, então está errado, pessoal. Marque isso e não esqueça nunca. A Constituição Federal só trata de imunidades. Ainda que apareça o nome estarão isentas, na verdade, você vai ter que riscar e colocar estarão imunes. Tá? Isso aí é importantíssimo. Toda vez que você estiver lendo a Constituição Federal, na parte de relação de direito tributário, que aparecer a palavra estarão imunes, na verdade, estarão isentas, você risca e coloca estarão imunes. Por quê? Porque a Constituição Federal só trata de imunidade. Só trata de imunidade. Então, você não vai encontrar isenção na Constituição Federal, você vai encontrar imunidade. Então, aqui, pessoal, correto o primeiro, ou seja, a entidade tem direito à imunidade tributária também de contribuições previdenciárias, porque por força do artigo do inciso 7, do parágrafo 7º, do artigo 195 da Constituição Federal, que fala que entidade assistencial, além de não pagar imposto, também não paga contribuições sociais do artigo 195 da Constituição Federal. Então, o primeiro ponto seria esse. Então, o primeiro item, se as entidades beneficentes de assistência social que cumprem todos os requisitos legais para o gozo da imunidade tributária também fazem parte, também fazem jus ao reconhecimento de imunidade tributária contra as contribuições para a Seguridade Social, verdadeiro. Tá? Sim, faz jus a essa imunidade por força do artigo do parágrafo 7º do artigo 195 da Constituição Federal. Segunda parte aqui da pergunta, pessoal. Está correta tal entidade, ou seja, essa entidade assistencial, em se negar a apresentar a escrituração de suas receitas e despesas? Pessoal, presta atenção, isso aí tem a ver com obrigação tributária principal e obrigação tributária acessória. Quando você fala dos imunes, aqueles que são imunes do pagamento de impostos, eles são dispensados do pagamento do imposto. Aí, ou seja, eles são dispensados da obrigação principal, mas da acessória não. Pessoal, significa dizer, por exemplo, que uma entidade religiosa, por exemplo, uma igreja, a igreja não tem que pagar imposto de renda. Por quê? Porque é isenta do pagamento de imposto de renda. Só que o fato de ser imune, de pagar o imposto de renda, por força do artigo 150, inciso 6 da Constituição Federal, ele não está dispensado de declarar o imposto de renda. Ele declara que é uma obrigação acessória, mas não paga. Ou seja, ele não tem a obrigação principal de pagar, a obrigação principal em relação aos tributos, né? De pagar imposto, porém, ele tem que declarar imposto de renda. Aqui é a mesma coisa. A ideia é essa. A entidade assistencial sem fins lucrativos, ela não paga imposto, nem tampouco contribuições sociais, porém, tem que realizar a obrigação acessória, que é o quê? Apresentar os seus livros fiscais. Pessoal, obrigação acessória, quando você fala que você cumpriu uma obrigação acessória, significa que você, contribuinte, realizou algo em favor do fisco, como, por exemplo, se inscrever no CNPJ, declarar imposto de renda, emitir nota fiscal, apresentar livros fiscais de escrituração, tá? E tudo isso aí é obrigação acessória, tá? Então, a segunda parte dessa questão, que fala sobre a questão da apresentação, significa que não, a entidade assistencial não pode se negar a apresentar os livros fiscais. Por quê? Porque isso aí faz parte de obrigação tributária acessória, previsto lá no artigo 14 do Código Tributário Nacional. Pessoal, essa questão ela é trabalhosa, porém, se você conhece imunidade tributária específica e genérica, e se você conhece a definição,
o conceito de obrigações tributárias principais ou principal e acessórias, você mata essa questão com o CTN, artigo 14, e com o Código, com a Constituição Federal, artigo 195, parágrafo 7º da Constituição Federal. Tá? Então, primeira questão aí, facinho, mel na chupeta, qualquer um que eu digo assim, qualquer pessoa que tenha esse conhecimento conseguiria matar. Tá? Segunda questão, pessoal. A autarquia municipal responsável pelo serviço de coleta de lixo envia marcos, possuidor em vias de uso capi, imóvel situado no município X, carnê de cobrança de taxa de coleta de lixo proveniente de imóveis, por força de delegação feita regularmente pelo requerido município, ente municipal, ou seja, município. Marcos insurge-se contra a cobrança, alegando que somente o município, na qualidade de ente federativo, poderia cobrar tributos, bem como o fato de que não seria contribuinte dessa taxa por ser mero possuidor do imóvel, devendo a cobrança ser feita diretamente ao proprietário. Diante desse cenário, responda os itens a seguir. A autarquia municipal pode realizar a cobrança dessa taxa? E B, o mero possuidor pode ser contribuinte dessa taxa? Pessoal, olha o que eu coloquei aqui em cima. Institutos cobrados pelo examinador, capacidade tributária ativa e responsabilidade tributária. Pessoal, vamos lá. Olha só. Qual é a questão aqui? Uma autarquia, no caso aqui, por exemplo, uma autarquia municipal, SLU, tá? Então, o SLU, ele tem, dá um exemplo nosso aqui. O SLU, ele vai lá e cobra uma taxa de limpeza pública, uma taxa de cobrança de coleta de lixo, que é a TLP. Nós temos aqui a TLP, não temos a TLP, pessoal? Taxa de limpeza pública é uma taxa que tem por objeto fazer o quê? Para que você remunerar o Estado por passar na sua casa todos os dias, ou na frente da sua casa, e pegar o lixo domiciliar. O nome fala de taxa de limpeza pública, mas não é para limpeza pública, é para limpeza, seria uma taxa de coleta de lixo. Até porque nós temos uma máxima em direito tributário que fala o seguinte, que o nome que se dá ao tributo não importa, o que vai importar é o seu fato gerador. Nesse caso aí, pessoal, ele está falando o seguinte, um município, ele cria, por lei, uma taxa. Taxa é uma espécie tributária. Tá certo até aí? Certíssimo. E ele vai e delega, transfere a cobrança dessa taxa para uma autarquia. É o exemplo que eu dei para vocês aqui, quando eu falei aqui de capacidade tributária ativa. Ou seja, o município realiza a competência tributária e transfere a capacidade para a autarquia cobrar o tributo. E ele vai cobrar, né? Isso a gente chama de capacidade tributária ativa. Essa delegação é a capacidade tributária ativa. E a pergunta é, o contribuinte, ele fala, não vou pagar, por quê? Quem está cobrando não é quem tem competência. Pessoal, olha só, competência é você ter a competência, ter a autorização constitucional para criar o tributo. O município já criou, só que ele criou o tributo por lei, que é a taxa, e transferiu a capacidade para a autarquia, para que essa autarquia fizesse o quê? Cobrasse e fiscalizasse aquele tributo, aquela taxa. Então, olha só, pessoal, essa reclamação, a posição tomada pelo contribuinte, Marcos, ela está correta ou está incorreta? Está incorreta. Por quê? Porque a autarquia, ainda que não tenha competência para criar o tributo, ela tem capacidade tributária ativa por delegação para cobrar o tributo. Tá? Então, esse primeiro ponto aí seria o município, ele estaria, na verdade, a autarquia poderia cobrar a taxa porque transferiu a capacidade tributária para quem? Para o município, a autarquia. E essa autarquia, pessoal, essa capacidade tributária ativa, você encontra onde para fundamentar? Artigo 7º do Código Tributário Nacional. O que fala aqui no caput? Ele fala o seguinte, olha, que a autarquia municipal recebendo delegação de capacidade tributária ativa poderá realizar a cobrança. Então, primeiro, o contribuinte está errado? Está errado. A autarquia poderia cobrar? Pode. Por quê? Por força do artigo 7º caput do CTN, ele tem a capacidade tributária ativa para cobrar aquela taxa, aquele tributo que a gente chama de espécie taxa. Segundo, pessoal, ele fala o seguinte, olha, ele não é não é proprietário, ele não tem a propriedade, mas ele já está tanto tempo ali que ele já entrou com ação de uso capião. Está falando aqui, ó,
que ele tem a intenção de uso capir. Ou seja, quando você fala assim, quem é responsável pelo pagamento do tributo? É só o proprietário? A lei fala o seguinte, não é só o proprietário que é responsável pelo pagamento do tributo. É aquele que tem a propriedade ou o animus domini para ocupar aquele bem. Ou seja, a pessoa que entra com um pedido de uso capião, que entra com ação de uso capião, ele tem o ânimos de ser dono. E a lei fala, olha só, no seu artigo 77, fala o seguinte, olha, que ele fala assim, ó, que Marcos, no caso, o possuidor do imóvel, em vias de uso capilo, porque ele coloca aqui com ânimos domini, é também aquele que se beneficia com o serviço público de coleta de lixo. Significa que o fato dele ter o domínio útil, o fato dele ter o animus domini de ocupar, de tomar conta, de ser dono daquele imóvel, faz com que ele seja responsável pelo pagamento de tributo. Pessoal, diferente do locatário, tá? Cuidado com isso. Porque imagina que no nosso exemplo aqui, Marcos fosse um locatário. Então, eu tenho um contrato de locação, eu sou o dono e falo o seguinte no meu contrato de locação, que o locatário, Marcos, será responsável pelo pagamento das taxas e impostos incidentes sobre o imóvel. Pessoal, se eu coloco isso no meu contrato, aquele contrato de locação só relaciona o locador com o locatário. O fisco não tem nada a ver com isso. O fisco vai cobrar daquele que for dono ou quem tem o quê? Quem tem um domínio útil ou tem o animus domini do imóvel, ou seja, se ele é só locatário, se ele não é uma pessoa que está ocupando o meu imóvel por muitos anos e entrou com um pedido de uso capião, por exemplo, ele não tem obrigação nenhuma de pagar imposto ou taxa. Ele paga por força do contrato. Agora, em relação ao fisco, o fisco pode cobrar dele? Não, o fisco vai cobrar do dono do imóvel. Nesse caso aqui, pessoal, primeiro ponto, a autarquia tem capacidade tributária ativa para cobrar? Tem, foi dado por delegação. Segundo, Marcos, que está naquele imóvel há tanto tempo, que já entrou com uma ação de uso capião, ele pode chegar e se negar a pagar uma taxa que beneficia o seu imóvel, que é para remunerar um serviço prestado pelo Estado para ele, contribuinte? Não pode. Tá? Então, pessoal, seria, primeiro, sim, né? O Estado, a autarquia pode cobrar o tributo e sim, também o Marcos tem a obrigação tributária de pagar o tributo, por quê? Porque ele tem um animus domini, ele ocupa o imóvel e tem a intenção de ali permanecer, portanto, ele é responsável pelo pagamento do tributo, no caso aí da taxa, tá? Então, segunda questão, que envolve, na verdade, dois elementos aqui, capacidade tributária ativa e responsabilidade tributária. E, por último, pessoal, é uma questão que busca compreender a imunidade tributária diferente de imunidade de isenção. Que fala o seguinte, determinada prefeitura concedeu às empresas localizadas em certa área isenção de imposto predial territorial urbano e IPTU, pelo prazo de 5 anos, desde que contratassem menores aprendizes oferecidos pelo Serviço Social Municipal. Passados 2 anos, a prefeitura se arrependeu e encaminhou à Câmara Municipal lei revogando a isenção. A pergunta é, se essa lei for aprovada, revogando a isenção, essa isenção poderá ser questionada? Pessoal, olha só. Quando você fala de imunidade tributária, é regra constitucional. Ou seja, as igrejas são imunes ao pagamento de imposto de renda? São. A União pode cobrar imposto de renda dessa igreja? Não. Por quê? Porque tem o que nós chamamos de imunidade tributária. Ponto. Agora, quando fala de isenção, qual é a diferença, pessoal? Imunidade é regra constitucional. Isenção é uma regra legal. Qual é a regra da isenção? Isenção é um favor legal que o Estado, o município ou a União, por lei, entrega para o contribuinte. Então, olha só, se você está eu estou lhe isentando de pagar IPVA. Se o seu carro tiver mais de 15 anos, você não paga IPVA. Isso é uma isenção. Agora, existe isenção que a gente chama de onerosa e não onerosa. Essa isenção que a gente está colocando aqui, pessoal,
é o tipo de isenção onerosa. E o que seria essa isenção onerosa? Ela é onerosa, pessoal, ou condicionada. A lei fala, olha, você, município, se você contratar tantos menores que serão indicados pela prefeitura, você estará isento do pagamento de IPTU por 5 anos. Então, olha só, ele condicionou. Você tem direito à isenção de IPTU? Não. Você terá isenção de IPTU se e somente se você contratar, terá isenção de IPTU por 5 anos, se houver o quê? Se você contratar menores aprendizes oferecidos pelo Serviço Social Municipal. Aí chega lá e fala o seguinte, olha, quanto tempo que eu vou ter de imunidade, de isenção? 5 anos, não tem problema. Ele vai chegar e falar o seguinte, olha, eu, empresa, contrato 5 pessoas ou 2 menores, se você indicar aqui, contratei. A parte da empresa foi cumprida? Foi. Qualquer contratação de menores aprendizes. Beleza. Se eu cumprir essa minha obrigação, essa minha condição, o que você vai me dar, município? Eu vou te conceder aqui um favor legal de você ficar isento do pagamento de IPTU durante 5 anos. Pessoal, eu, empresa, fiz minha parte. Então, agora você, município, vai ter que cumprir a sua parte. Ou seja, eu terei 5 anos de isenção, independentemente de arrependimento do município. Então, aqui ele fala que o município, 2 anos depois que ele concedeu essa isenção, esse favor legal, e que você, empresa, cumpriu a sua parte, voltou atrás, se arrependeu, aí pediu que a Câmara Municipal revogasse a lei. Pode até revogar, mas a isenção será mantida durante 5 anos. Pessoal, isso a gente chama de isenção condicionada ou onerosa, ou seja, existe aí uma condição imposta pela lei, fala o seguinte, se você, cidadão, se você, empresa, cumpre a sua parte, você vai ter aqui 5 anos, 10 anos, 15 anos de isenção. Eu cumpri minha parte? Cumpriu. Então, você vai ter os 5 anos. Se houver arrependimento, pessoal, não interessa. Ah, se arrependeu 1 ano depois, 2 anos depois, 3 anos depois. A pergunta é, quando foi concedido por lei a isenção? A empresa cumpriu a parte dela? Cumpriu. Qual que era? Contratar menores aprendizes apresentado pela prefeitura. Fez isso? Fez. Então, agora eu tenho garantido 5 anos de isenção. Pessoal, isenção não é perpétuo. A isenção acaba. Só que, nesse caso, a gente chama de isenção onerosa, que seria aquela condicionada em que você, que foi beneficiado, cumpriu a sua parte. Agora, se fosse uma isenção não onerosa ou não condicionada, aí essa só vai obedecer o quê? O princípio da anterioridade. Significa dizer, por exemplo, que aqui em Brasília você tem uma isenção de veículos, né? Veículos. Então, todo aquele que for proprietário de veículo automotor em Brasília com mais de 15 anos de fabricação estará isento do pagamento do IPVA. Mas não tem condição nenhuma. Você tem que contratar alguém, você tem que fazer alguma coisa? Não. Pessoal, se hoje, agora, dia 1º de novembro, o município do Distrito Federal quisesse acabar com essa imunidade, essa isenção, desculpe, ele ia propor, né? Teria uma lei, queria propor a revogação desse benefício, só que não seria de imediato, teria que esperar o exercício financeiro seguinte ou, no mínimo, 90 dias, que eles chamam de princípio da anterioridade. Nesse caso, pessoal, seria uma isenção não condicionada. Nas condicionadas, o Estado, o ente federativo que concede a isenção, desde que você cumpra a sua parte, foi imposta uma condição para que você tivesse aquele tipo de isenção, você vai ter os 5 anos, os 10 anos, os 15 anos, ou seja, aquilo que já está estabelecido em lei, o Estado, o município, o Distrito Federal, a União, ou seja, o ente federativo que concedeu aquele favor, terá que cumprir efetivamente. Ok, pessoal? Então, a resposta seria, nesse caso, que o artigo 178 da Constituição Federal, né, do Código Tributário Nacional, trata dessa questão que envolve as isenções condicionadas ou onerosas.
Se o Estado concedeu a isenção por lei e condicionou a concessão dessa isenção, ele tem que cumprir as condições, desde que você, contribuinte, tenha feito a sua parte. Tá? Ah, mas se a empresa não contratou ninguém, bom, então aí você não tem direito a ter que ficar com 5 anos de isenção. Mas a empresa contratou, então ela realizou, ela cumpriu com a parte dela do negócio. Se ela cumpriu a parte dela, o Estado tem que esperar o tempo de 5, 10, 15 anos, ou seja, aquilo que ficar estabelecido em lei. Beleza, pessoal? Pessoal, infelizmente, nosso horário acabou. Nossa primeira aula seria para vocês conhecerem a oficina. Então, passamos aí por essa parte de direito material rápida. Falamos aqui, falamos de conceito de imposto, de tributo, espécies tributárias, competência tributária, capacidade tributária ativa. Falamos das limitações constitucionais ao poder tributário do Estado e tratamos de 3 questões que foram cobradas dessa forma na prova da ordem. Tratando de imunidade tributária, assistencial e a dúplice imunidade assistencial. E uma outra questão tratando aqui de capacidade tributária ativa, no que diz respeito à cobrança de tributo por parte de autarquias. E, por último, tratamos aqui de isenção, né, que é uma matéria que é recorrente também na prova da ordem, principalmente em segunda fase, que seria essa questão desse favor legal estabelecido por lei que dispensa do pagamento do tributo um contribuinte, seja de forma condicionada ou incondicionada. Condicionada ou incondicionada. Beleza, pessoal? Meus amigos, muito obrigado aí pela presença de vocês. E semana que vem, repito, ao mesmo horário, tá? Sexta-feira. No caso agora, sexta-feira. Não, sexta-feira não. Dia 8, desculpe. No dia 8, tá, pessoal? De novembro, às 19 horas, 18 às 19 horas, nós teremos aí a segunda oficina de direito tributário, questões discursivas. Depois, dia 12 e 17, peças, tá? Já definida a peça, exceção de pré-executividade no dia 12 e ação anulatória de lançamento tributário no dia 17. Beleza? Pessoal, muito obrigado aí, até a próxima aula, se Deus quiser e vai querer, tá? E agradeço pela presença daqueles que estiveram presentes e aquele que assistiu a aula posteriormente também. Muito obrigado por assistir a aula, tá? Fica com Deus. Tchau, tchau.